Graça e paz, seja bem-vindo de volta. Você que não estava acompanhando desde o início, pegou minha fala na abertura. Você que já estava acompanhando desde o início, Deus te abençoe, Deus te guarde em todo o tempo. Nós estamos aqui hoje fazendo uma live jovem, né, para poder conversar um pouco sobre o jovem, a fé e o isolamento. Nós vamos aqui conversar um pouco, eu, pastor Renato, pastor Naguinho, e aí nós vamos tentar entrar aqui numa boa conversa, um bate-papo cabeça, sobre o jovem, a fé e o isolamento. Então eu queria que você fizesse a sua pergunta. Você às vezes tem alguma pergunta para fazer, você pode fazer aí na live, né, nós vamos falar o seu nome, a nossa técnica aqui vai tentar capturar essas perguntas para a gente, vai me mandar aqui por WhatsApp. Eu já vim pronto, já tenho algumas perguntas aqui. Então, primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre como é que estão as programações neste tempo de quarentena. Eu, por exemplo, aqui com a nossa juventude aqui da nossa igreja, IPA, a gente tem trabalhado via Zoom, né? Um discipulado, estou fazendo discipulado com 4 adolescentes, entre eles, 5 adolescentes. Uns vão batizar, outros vão fazer profissão de fé, outros vão fazer profissão de fé e batismo. Já estamos terminando o discipulado, depois tem que ver com o nosso chefe aqui, como é que vai ficar a questão do batismo, né? O batismo na pandemia, como é que vai ser? Boa pergunta. Boa pergunta, né? E aí também com a célula, todo sábado, 19 horas também por Zoom, né? Fora os outros trabalhos, né, da igreja, escola bíblica dominical, também estou dando algumas aulas, né? Na nossa igreja lá no Morobá, também dando estudo bíblico, dando escola bíblica, né, o culto à noite, domingo à noite, todo mundo acompanha junto aqui com o culto da sede, né? Mas fala aí, pastorzão, como é que está o seu trabalho aí na pandemia? Então, irmãos, nós vivemos na era digital, né? E isso tem ajudado bastante. Eu acho que nunca utilizamos, e quando eu falo nós evangélicos, né? De maneira tão boa, tão eficaz e proveitosa as mídias, como nós estamos utilizando agora, através de lives, né? Culto online, ao vivo, reuniões de célula, reuniões de oração. Então, olha só, é uma ferramenta que chegou até as nossas mãos e que, diante da situação que estamos vivendo, precisamos usar a criatividade e de todas as ferramentas que a gente tenha de maneira válida, né, para continuar a promover o reino de Deus e expandi-lo. Então, eu acho que isso é comum entre os pastores e comunidades evangélicas, ou igrejas presbiterianas e demais, é utilizado deste meio para que a gente possa pastorear a igreja, via telefone, via cultos online, via reuniões online. É o momento de a gente usar de ferramenta que temos e criatividade, para que a gente possa atender dentro do possível, não é? Porque a gente sabe que o atendimento pessoal, ele é muito mais eficaz, mas é o que nós temos neste momento, e graças a Deus que a gente tem isso neste momento. É irônico a questão da tecnologia, né? Porque até pouco tempo atrás a gente brigava com os crentes porque eles estavam com o aparelho celular, porque eles estavam de frente daquilo ali, e era culto, mensagem, na hora do culto e tal, e agora a gente está utilizando esse mesmo aparelho para fazer os próprios cultos, né? E não está sendo diferente, né? Com a juventude da IPJ. A igreja tem feito as suas programações oficiais, né? Naturais, online, reunião de oração, escola dominical, culto de celebração, né? E os grupos pequenos também funcionando, graças ao Zoom, está aí fortalecendo, né? E tem surpreendido, de certa forma, a gente tem visto uma participação até considerável da juventude, tanto nos grupos pequenos quanto na escola bíblica dominical. Mas é assim, juventude já viu, né? Naquele aperto ali, né? Naquele, vamos lá, cadê? E aí? Pá, pum, pum. Tem que apertar, né? Se não vai, esses dias eu coloquei... Muda os meios, mas
No final das circunstância é a contas mesma, é a né? mesma coisa, né? Esses dias eu estou lá na escola bíblica e botei lá no grupo, cadê? Não estou vendo fulano, ciclano, não estou vendo ninguém. Com pouco chove no particular, pastor, as justificativas, né? Então, tem que ficar na cola, tem que ficar em cima, tem que ficar... Mas, de certa forma, a gente tem tido até uma participação boa, né, da juventude dentro desse novo modelo, até porque eles são aqueles que sabem mexer com isso, né? A gente tem uma dificuldade, não sei se vocês têm passado por isso, quanto aos idosos, as pessoas mais velhas, que não tem domínio do negócio. Então a gente está diante de um sistema que quem domina é o jovem. Minto, é a criança e o adolescente. E eles que dominam, eles vêm cá e destrincham esse negócio todo para nós. E o jovem vem na rebarba. Então, está todo mundo conectado. Esse deveria ser, ou essa deveria ser, assim, o tempo em que as pessoas mais estivessem ali participando. Não está, não. Eles estão participando, mas de outras coisas. Mas, de certa forma, temos um número bom, pessoas que estão ali frequentando e participando ativamente dessas transmissões. E é tão engraçado que, até pouco tempo atrás, grande minoria das igrejas usavam questões de transmissão, né, dessa tecnologia. Geralmente, né, poder... igrejas grandes. Igrejas que fazem, né? Que fazem, já faz algum tempo, Exatamente. que tinham recurso, né? Um irmão até me contou esses dias aqui que viu uma história na internet de um pastor que fazia transmissão, mas fazia só com o celular. Nem era ele que fazia, os irmãos lá que faziam a transmissão, ele nem sabia como é que fazia, ele só via depois, né? E para ele era aquele negócio ruim, né? Feio. Né? E aí depois que veio essa pandemia, ele viu que o negócio cresceu e ele viu que ele começou a perder gente. Né? As pessoas não estavam assistindo a live da igreja dele, porque era feita de celular. Não tinha assim, qualidade. Né? Não tinha qualidade, né? E então ele começou a correr atrás para poder melhorar as suas lives e até que conseguiu. Então a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre esse tipo de envolvimento mesmo, do jovem com a internet, já que se eu entrar agora no YouTube, quantas lives vão estar rolando, né, de jovens, culto de jovens? O sábado é o dia do culto do jovem. Né? Então muitas lives estão acontecendo. E a gente sabe que o crescimento espiritual ele só dá através do envolvimento. Né? E como lidar também agora com a possibilidade dos jovens estar assistindo outros pastores jovens. Hoje é a moda do coaching. Está assistindo outros pastores, está deixando as programações da sua igreja de lado. Já que eu tenho outro lá que é melhor, por que eu vou assistir o meu aqui? Vou assistir do outro. Como lidar com essa situação? Como que o jovem... o que está acontecendo de errado? Há alguma coisa de errada para o jovem estar fazendo isso? Eu tenho informado o seguinte, as lives não estão... A gente não está ali como blogueiro. Eu tenho batido muito na tecla disso, tenho falado com a juventude, tenho falado isso com a igreja. Nós não somos blogueiros. Nós estamos num novo tempo, nós estamos num novo momento. Nós estamos fazendo, geralmente as transmissões são ao vivo, igual está acontecendo aqui agora. Nós estamos aqui e as pessoas estão ali do outro lado, sabe lá onde, e a gente olha para aquele negocinho ali e a gente imagina quantas pessoas tem por trás daquilo, né? E eu tenho dito que a importância disso aqui é que o membro, a pessoa esteja lá agora, nesse momento, conectados, como a Escritura diz, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, a unidade, ela vai acontecer, e eu tenho mostrado, eu tenho tentado, lutado para que eles entendam isso, que essa unidade, ela pode acontecer, ela deve acontecer dentro deste princípio bíblico, dentro desta visão bíblica, e que a pessoa tire o tempo. Sabe qual tem sido a minha preocupação, pastor? O que as pessoas estão fazendo com o tempo? Então, esse momento é o momento do jovem parar para fazer o que ele faz como cristão, como jovem cristão, que no sábado ele estaria ali reunido em grupo pequeno, ele estaria ali num culto de celebração de jovens na sua igreja. Ele tem que entender que aquele é o tempo que ele tem para Deus, com Deus, para aprender, para buscar e se relacionar. O que eu tenho lutado e batalhado é que as pessoas entendam isso. Não somos blogueiros, sabe por quê? Quantas mensagens nós temos dos pastores principais da IPB, por exemplo? Há muitos anos já,
que elas estão lá na rede para a gente, e, poxa vida, quantos estudos eu vou dar, e eu vou e recorro. Eu assisto lá o Hernandes, eu assisto o Nicodemos, eu assisto... Dentro da nossa denominação são os revolucionários, né, os que começaram. Poxa vida, eles já estão na mídia já, ó, há muito tempo. Então esse não é o fator. Acho que o que está acontecendo agora é diferente de você buscar uma pessoa lá na rede, no YouTube. E aí, alguns dias atrás, eu postei na pastoral do boletim a respeito da preocupação com a falsa informação. Porque aí a pessoa, quando ela foge disso aqui, desse conteúdo aqui, desse contexto de unidade, ela vai buscar qualquer coisa na internet. Aí ela começa a achar um monte de coisa na internet, e ela começa a surtar, e ela começa a pirar, porque ela vai achar um mundo de coisa na internet que ela não tem capacidade de filtrar. Então é melhor que você use a rede para ficar dentro daquilo que é o seu mundo, daquilo que é a pessoa que vai te dar a informação que você precisa. Eu tenho lutado e batalhado para que eles entendam isso nesse momento. É porque a gente não tem o controle também sobre a escolha do outro. A gente pode direcionar boas escolhas, né? Mas não temos controle sobre as escolhas que as pessoas vão fazer do outro lado. A gente orienta, a gente ensina, a gente mostra, a gente aponta caminhos, aponta uma escolha melhor, uma opção melhor, mas isso é mais de foro íntimo de cada um e não está dentro do nosso alcance. Mas é claro que é inteligente, é um raciocínio lógico. Se eu faço parte de uma instituição, de uma comunidade a qual eu me predispus a servir e conheço ela, o seu histórico, a sua seriedade, como um bom adepto, um bom cristão nessa comunidade, fazendo parte dessa comunidade, é óbvio que eu vou optar em priorizar aquilo que vem dela, porque o que vem dela é confiável para a minha vida e certamente me apontará coisas boas. Mas isso vai sempre depender de cada um, até porque quando a gente fala de live, quando a gente fala de culto, quando a gente fala de informação, o acesso está aberto para todo mundo e para tudo quanto é tipo de informações. Mas sabendo disso, ou sabedor disso, aí é tanto para jovens como adolescente, como para adulto, eu tenho direções que me apontam coisas boas. E eu tenho um compromisso estabelecido com a minha comunidade. Então, se eu não tenho esse compromisso definido com a minha comunidade, eu vou virar um frequentador de supermercado. Eu vou em qual prateleira me chama a atenção. Mas aí também eu não tenho identidade, não é? Eu não tenho uma identidade definida, não tenho uma decisão definida, não tenho uma postura definida, e aí absorvo tudo que vem. E quanto mais eu faço isso, mais eu vou provando que eu continue perdido dentro de uma gama de informações grandiosas. Informações boas, informações ruins. Mas cumpre a mim fazer esse filtro. Importante dentro disso que você falou a respeito uma igreja que você já conhece, a sua igreja. Eu tenho falado muito a respeito até mesmo de um erro que eu possa cometer ali. Porque você está no estudo bíblico, por exemplo, e às vezes você fala aqui no ímpeto, e você erra uma palavra, e o crente te corrige, né? Aqui, pastor, irmão, é isso mesmo, verdade, eu vacilei aqui. Eu tenho falado isso com o membro, olha, você não entendeu, me procura, me liga, manda um WhatsApp, faz alguma coisa, você não compreendeu, então ele tem possibilidade de me ligar no outro dia e falar, pastor, aquilo que você falou, eu não entendi, é aquilo mesmo. De repente eu cometi um erro. De repente, na hora ali da transmissão, afoito com a transmissão do assunto, às vezes eu cometi um erro. E eu preciso que o membro me mostre isso também. E aí eu falo com eles. Então, todo estudo bíblico, por exemplo, eu terminei, eu falo, não saia com dúvida, mande uma mensagem, me liga, faça qualquer coisa. Se eu tiver falado alguma coisa aqui que não está condizente, me corrija. Então, agora, você vai ligar para o Hernandes e falar assim, eu não concordei com isso aqui, como é que é isso aqui? Você vai ligar para ele vai te atender? Você vai ligar para o Nicodemos? Você vai ligar para o Paulo Júnior? Você não vai. E qualquer outro pastor que esteja aí na rede. Então, o que a galera está fazendo muito é no Twitter, cara. Você entra no Twitter, discussão para lá, porque fulano falou isso e está errado, fulano é herege,
ciclano é herege, ninguém tem que ficar ouvindo esses caras, né? É o que o pastor falou, a gente tem que filtrar o que é bom e principalmente dar prioridade para a sua igreja local. Porque quem está aqui para te auxiliar quando você tiver com algum problema é o pastor local. Né? É a igreja local que está aqui para te abraçar, está de braços abertos, não é a internet. Né? Vai lá marcar um horário com o Nicodemos. Exatamente, não consegue. é onde você tem acesso a qualquer momento, acesso direto. Não consegue. Um pastor amigo meu falou, um dia numa escola bíblica, estavam debatendo sobre um tema, e ele deu uma resposta dura para o rapaz. Ele falou alguma coisa lá que o rapaz não concordou. Aí ele disse, não, mas porque fulano fala isso? Ele falou, vai ser pastoreado por fulano então, hein? Você não quer entrar na ideia dele? Eu estou te falando um negócio aqui, você não quer aceitar? Eu estou sendo bíblico. Você acha que não? Vamos discutir, entrar num acordo aqui, né? Mas o jovem hoje não, o jovem é afoito. Alguém falou alguma coisa errada, lógico que tem muita gente falando muita coisa errada, muita baboseira, né? Só que aí ele vai lá para o Twitter e começa a desabafar, e muita gente vem atrás dele, começa a desabafar. E isso começa a manchar o evangelho na rede Manchar social. O problema é esse. Eu me lembro que no meu finalzinho, último semestre de seminário, os meninos afoitos do primeiro ano começaram com umas discussões lá, e foi muito interessante porque a gente teve a oportunidade de falar com eles. Falou, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão manchando o evangelho, porque em Belo Horizonte a gente tem as grandes igrejas que trabalham com linhas que são totalmente divergentes à nossa. E conviver em Belo Horizonte, como eu, nascido e crescido ali, né? E num seminário em Belo Horizonte, você vê algumas coisas acontecendo em algumas igrejas em volta, falei, não justifica. Vocês vão para a internet e começam a falar mal da igreja, da ação do fulano, ao invés de vocês simplesmente pregarem o evangelho real. Então isso agora nós estamos com um problema um pouquinho maior, porque agora nós corremos um risco maior dessas discussões acontecerem. Então, meu conselho, fica na live da sua igreja, fica quietinho com seu Zoom, na sua sala de grupo pequeno, vem assistir escola dominical, senta no seu sofá, na sua cama, aonde você tiver que estar sentado, deitado, fique aí, faça isso com o seu pastor, com seus líderes. Exatamente, né? Já aí falando em influência, né? Como você bem falou, nós não somos blogueiros, nós somos influencers gospel, né? Mas a nossa geração de jovens, ela gosta de uma influência, gosta de ser influenciada também, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer é como influenciarmos essa geração de jovens que muitos deles estão sem esperança, estão desanimados, né, no mundo caótico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo caótico, né? Então, como influenciar esses jovens, né, que estão a ponto de cometer alguma loucura aí por estarem sem esperança, desesperançosos? Como fazer isso, nós como os pastores? Rapaz, quando eu me converti, ou na minha conversão Jesus me alcançou, o que foi norteador para a minha vida foi duas coisas: leitura da palavra e oração. Não tem nada que possa transformar o coração de um adolescente, jovem, criança ou adulto, se não for conhecimento da palavra, vida de oração, que automaticamente moverá a ação do Espírito Santo, que é aquele que nos conduz à verdade. Então, olha só, mais uma vez eu vou dizer, e tenho dito, que vivemos uma geração que terceiriza tudo. E, em alguns casos, terceiriza a fé. E a fé não se terceiriza. A fé é algo particular e individual. É a ação de Deus no meu coração. Então, olha só, é claro que a gente usa de métodos, de metodologia, de dinâmicas, mas não tem jeito. Se não for a palavra no nosso coração, é aquela que nos dá o discernimento da verdade, do caminho que eu devo andar, daquilo que eu devo escolher, das boas escolhas que eu tenho que escolher, nada vai conseguir. Não vai ser um influencer famoso, não vai ser um coach famoso, se não for as escrituras sagradas. É claro que me influenciar de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Então nós vivemos numa geração fraca de Bíblia. As pessoas não gostam de ler a Bíblia. Literalmente essa é uma verdade. Não
gosta de ler Bíblia. Por ser e como fraca de esperar Bíblia, um que estão correndo nível, atrás dessas... Exato. E quando esperar um nível de crente que não gosta de ler Bíblia? Lutero já dizia, se um cristão ele não tem acesso à palavra e nem à oração, ele não pode ser chamado de cristão. Porque não há outra maneira de manter uma relação espiritual com Deus a não ser via palavra e oração. Então, olha só, e a gente olha não só para uma juventude, né? Apesar de que a conversa é nessa área, mas a título de crentes da atualidade, da nossa geração. É uma geração que não tem uma afinidade com as Escrituras Sagradas. A única, talvez, contato durante a semana com as Escrituras Sagradas é no culto à noite, porque muitas vezes não vem na escola dominical, no culto de doutrina e falta a célula. E olha que a igreja presbiteriana é conhecida por uma igreja bíblica que ensina a Bíblia e está com Bíblia em cima do povo, hein? E graças a Deus por isso, porque a gente prioriza o estudo da palavra, mas infelizmente é uma geração que não tem interesse para essas coisas. Então olha só, no meu primeiro ano de conversão, eu já li a Bíblia toda. E aí passou-se um hábito de todo ano se ler a Bíblia. E foi isso que mudou e norteou a minha vida, porque o encontro com Jesus e o meu chamado se deu dos 18 para os 19 anos. Então se a gente não entender isso, se o Espírito Santo não despertar isso no nosso coração, pastor Naguinho, pastor Rony e irmãos que estão nos ouvindo, vamos continuar uma geração fraca. E aí a liderança, líder de jovens, líder de pastores de jovens vão ter que se desdobrar para segurar alguém na igreja. Mas não segura, porque só segura a gente na igreja o Espírito Santo quando converte o coração. Porque se não converter, não tem jovem nem adulto, vai embora, perde a fé, perde o referencial, não acompanha nada, não é? Se torna apenas um simpatizante da igreja da fé. Só que tem um porém, irmãos, que é muito sério. Simpatizantes de igreja da fé não vai para o céu, vai para o inferno. Aí é um problema sério. É engraçado que o meu pastor, meu tutor, né, pastor Toninho, né, da Cidade Voadora, né, muito conhecido pela Cidade Voadora. Cidade Voadora começou acho que agora já faz 38 anos, se não me engano, num grupo de estudo. Um grupo que ele sentava no Parque Municipal para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. Então isso aí, na década de 70, na década de 80, os jovens, eles tinham, o prazer deles era estar juntos lendo Bíblia, com grupos de estudo, realmente discutindo a Escritura. E aí eu percebo o seguinte, não é, eu posso até pensar o seguinte, criou-se muita programação que engoliu a Escritura. Eu acho que o que matou a nossa geração é que a nossa geração, se ela não tiver um programa, ela não tem mais nada. Aí agora nós chegamos num tempo em que ela não tem mais nada. E aí? E agora? Aí, sabe o que eles estão fazendo? É triste, viu, irmão? Mas eu falo de gente assim, chegada minha, membro, ovelha assim, do coração. Então aí, live do fulano, live do ciclano, live do beltrano, do cantor fulano de tal, do cantor ciclano, do cantor não sei quem. E por incrível que pareça, até no meio secular. Então, isso que você falou, não tem Bíblia. Não tem. Aí tem uma preocupação, quando alguém se levanta querendo estudar a Bíblia, quando alguém se levanta lá um grupo de 3, 4, 5, isso vem acontecendo aí há alguns anos, aqui em Aracruz mesmo, é taxado. Estão querendo ser o bonzão, estão achando que sabe demais. Aí quando 500 anos da reforma, aqueles que entendiam um pouco, aqueles que conheciam um pouco, estava sendo taxado como bonzão, estavam sendo criticados, ao invés de serem elogiados e sabe, Visto como uma referência, não, ao invés de serem vistos como referência, ficaram taxados. Aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo, irmão, então você aqui, você está enganado, vai ser igual o outro lá, não é que ele quer ser melhor que você, é que ele descobriu um negócio que é muito melhor do que isso aí que você está fazendo, que é nada, atrás de um videogame. Então, o povo realmente não tem Bíblia,
não tem conhecimento bíblico. Se você perguntar para a jovem da EPJ hoje, por que ele é salvo pelo quê, e pedir ele para falar o versículo, né? Ele vai falar o versículo. Ele vai ir lá no versículo chave, por quê? Está na mente, né? Porque foi batalhado, e alguns têm dito isso, olha, no ano tal, o pastor veio e ficou, pela graça sois salvos. Então, se falar com eles de Efésios 2:8, eles sabem de cor, porque foi um ano inteirinho, você fazer uma juventude inteira, gravar um versículo. Então, aí eu fui partir com eles, vamos mais. Fui para Mateus, não julgueis, para que não sejais julgado. Vão tentar um ano inteiro, no final das contas sobra um. Então ninguém decora, ninguém sabe, ninguém tem versículo na mente. Se você perguntar os versículos, fala um versículo da Bíblia aí. Nós vamos mais O Senhor é meu pastor e nada me não faltará. E agora nós temos o pastorzão lá, o vídeo do pastorzão que está rolando ali, né? O Senhor é meu perreco, no meio o Senhor a não sei linguagem o quê, da e eu não vou favela, passar né? perreco, né? É um negócio, começa a linguagem da favela. Isso. Pelo amor de Deus. É isso que os meninos estão querendo. E dessa versão eles gravam uma da Bíblia Decora, mesmo. se você perguntar todos os textos que aquele menino fala lá no vídeo, na linguagem da favela, ele sabe de cor. Entendeu? Aí, irmão, aí realmente, pastor, É sério. é sério, sem Muito Bíblia, sem oração, não Pastor vai, não. Renato tocou num ponto aí que fez me lembrar que o ano de 2012, um acampamento de juventude, né? E que foi perguntado no último dia, assim, quantos jovens tinham lido a Bíblia. Já tinham lido a Bíblia alguma vez, né? Aquele acampamento tinha mais de 50 pessoas. Eu lembro que eu contei, eu levantei a mão, eu contei quantas pessoas levantaram a mão. 8 pessoas. Aí eu vejo o reflexo hoje, muitas pessoas daquelas que estavam naquele acampamento estão desviadas. Estão dentro da igreja, mas como se não tivessem. E esse relacionamento com a Bíblia é o que faz diferença, não tem como fugir. Né? A gente brinca assim, às vezes, com algumas coisas, né? O boi, a Bíblia, oração e igreja. É isso que precisa. Em contrapartida, Rony, nesses 5 anos que eu estou em Aracruz, quando você vê um jovem consolidado, sabe o que ele aprendeu? 5 pontos do calvinismo. Ele aprendeu sobre a importância dele ler a Bíblia. Ele aprendeu doutrina reformada. Ele aprendeu esse tipo de coisa. Ele sabe o que é salvação. Ele sabe o que é redenção. Ele sabe o que é justificação. Porque são termos que nós usamos que eu estou estudando, dando pneumatologia no estudo de terça-feira. Os crentes não sabem, a igreja não sabe. Agora, você prega aos domingos e você usa a palavra regeneração, justificação, quantas vezes numa pregação, nos sermões, e o povo não sabe o que é isso. Eles vão embora para casa sem saber o que é aquilo. Então, o jovem consolidado hoje, você pode ter certeza que ele compreendeu que ele é eleito. E ele não é o eleito vagabundo, desculpa a palavra, que acha que eleição eu posso fazer qualquer coisa já que eu sou eleito mesmo. Né? Não, ele é eleito mesmo, por isso ele é consolidado. Porque o eleito é consolidado. Foi selado. Ele é selado, ele entende, ele compreendeu. Sabe do chamado. Então, se você for observar, você vai achar esses. Eles estão aí, eles existem. Tem essa turma aí. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, né? Os jovens, ele entra naquela fase da jaula. Está na jaula e começa, eu sei tudo, eu sou melhor do que você porque eu sei que você... Isso não é teologia reformada. É que eu costumo falar, isso é teologia deformada. Porque o intuito da teologia reformada não é esse. Não é se vangloriar por saber mais do que o outro. É entender seu lugar que é de mero... É pelo contrário, né? Quando a gente tem um conhecimento claro da teologia, e vamos falar de teologia reformada, que é pelo viés que a gente caminha, entende e prega. Ela nos dá uma visão clara da ortopraxia, né? De como eu devo me portar em todas as áreas e com o meu semelhante, acima de tudo, entendendo o chamado de Deus, aquilo que Ele quer para mim, como pessoa, como servo, chamado por essa obra graciosa. E isso modela o meu coração
a uma vida piedosa e não uma vida de arrogância, de que eu entendo mais do que os outros, eu sei mais do que os outros e fico arrotando, me desculpe a expressão da palavra, teologia para tudo quanto é lado. E não vivo isso numa prática, como referencial, como modelo para os demais que precisam ser impactados para a minha vida de humildade. Então o que a gente se vê muito nessa área é muita arrogância teológica ao invés de uma ortopraxia que nos leva a uma vida de piedade, realmente que vá impactar o coração dos outros. Jesus impactou a vida das pessoas pelo seu conhecimento, mas acima de tudo, pela sua vida simples, pela sua vida prática de acolher a todos, de abraçar a todos e de transmitir o evangelho do reino de Deus, não é? E de maneira humilde e simples, em todas as suas ações, em todas as suas palavras. Ele falou com o doutor, conhecedor da lei, mas ele falou com aqueles que não sabiam, letrados, absolutamente nada a respeito da lei. E tanto um como o outro ele tratou da mesma forma, com piedade e humildade, na linguagem deles. Então, Jesus é um referencial para tudo e vai continuar sendo como o mestre dos mestres para a nossa vida, e até mesmo para nos abrir os olhos, de que mais do que teólogos, a gente precisa ser humildes servos. Vamos lá, vamos a outra pergunta aqui, em relação a como que o crente, como que o jovem, ele se entra no meio da ciência, por exemplo, né? Hoje nós vemos aí debates em torno de ciência, na pandemia, pode isso, não pode aquilo, né? Você vai alguém posta alguma coisa sobre ciência questão, vou falar aqui da cloroquina, por exemplo, né? Aí um lá defende, o outro é contra. Aí você vem um outro que defende quem está defendendo e o outro que está defendendo quem é contra. Essa guerra, e como que o jovem cristão ele tem que entrar neste mundo da ciência, né? Por exemplo, e onde que fica a fé dele nessa situação? A fé dele está num possível remédio que pode surgir, numa possível vacina que pode surgir, ou a fé dele está em Cristo, que é quem está sustentando, quem é que está governando, que não saiu do controle de todas as coisas. Como que deve ser essa relação do jovem com essa ciência? Então, eu penso que a gente precisa estar antenado a todas as questões, não é? E é claro que em meio a uma situação como essa, a gente ora para que Deus dê capacidade ao ser humano, para que ele cria algum tipo de remédio ou antídoto que venha contribuir para a saúde e o combate deste vírus no mundo inteiro. Mas é claro que isso tudo deve ser com bastante critério. A gente jamais deve excluir a ciência como um fator de Deus também para a nossa vida. Inclusive, a gente precisa trabalhar a respeito fé em ciência, porque cada um tem o seu espaço, né? E cada um vem de Deus, porque é Deus que dá sabedoria ao homem, para que ele possa desenvolver de maneira científica as coisas, e ao mesmo tempo é Deus que dá fé ao homem, porque fé é dom de Deus. Então a gente não pode entender que as duas são antagônicas ou briga uma com a outra. É claro que cada uma tem o seu lugar. Então olha só, como homens de fé e também homens que precisam da ciência, a gente oramos, melhor dizendo, nós oramos para que Deus capacite, para que a ciência se desenvolva nessa área, traga de fato respostas que sejam respostas convincentes e cientificamente comprovadas. A gente não pode sair, irmãos, por aí, eu acho que eu não sou a melhor pessoa a falar sobre isso, até porque na área de ciência não domino como muitos podem dominar ou na área de saúde, mas não podemos sair também por aí adotando qualquer tipo de medicação que as pessoas lançam na mídia sem nenhuma comprovação técnica ou científica de que aquilo vai realmente fazer efeito, não é? Então eu preciso ter esses critérios, é uma questão de usar a fé com responsabilidade. Não, mas eu vou tomar essa medicação e orar. Ok, mas se não tem nenhuma comprovação que aquilo é eficaz, cientificamente comprovado, eu até prefiro ficar só com a fé e deixar uma medicação, nesse caso, não é? Porque eu posso estar fazendo a maior asneira da minha vida. Então é melhor crer na ação
miraculosa de Deus. Mas se é algo que é comprovado pela ciência, que pode trazer resultado, a gente precisa entender que a ciência tem o seu lugar e a gente precisa ler sobre isso. É mais uma coisa com respeito às informações que são lançadas. Eu não posso ser levado apenas por informações de fulano ou beltrano. Eu preciso conhecer, eu preciso ler sobre o assunto. Eu preciso ouvir os lados. E eu vou por esse pressuposto aí. E sabe o que eu tenho percebido? As discussões da rede social, elas são vazias. Porque, na verdade, é o seguinte, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu não vou falar, eu não vou dar opinião, porque eu vou usar o critério que você usou. Eu não entendo, não sou cientista. Eu vou tentar buscar a fonte mais segura para eu poder tratar algo que eu preciso, né? Mas eu não tenho como dar uma opinião a respeito, porque eu não tenho formação na área. O que eu vejo na rede, principalmente com juventude? A rede trouxe para nós um mundo de informações. O povo está confundindo as coisas. O povo está confundindo inteligência com informação. O povo está achando que é inteligente demais, que todo mundo sabe muito, mas vou te dar um exemplo. Pandemia, essa palavra, se você perguntar para 80% das pessoas o que ela significa, ninguém sabe. Se você me perguntar para mim agora, eu não sei te explicar. E há uns dias eu estou assim, eu preciso saber o que é isso, eu preciso entender. Epidemia era a palavra utilizada. A gente usava epidemia com essas situações. Então, se você perguntar para mim agora, pandemia, pastor, me explica o que é, não sei não. Agora, a gente fala, a gente usa, é o que todo mundo fala, então, parte por esse caminho de discutir um assunto que eu não sei nem o que significa. Então, você entra na rede, vai ter sempre dois lados, sempre dois lados. Você toma um e vai embora. Eu estou vendo a juventude fazendo isso, com a teologia, com a ciência, com todas as áreas, com a política, e você vem, pergunta para a pessoa, para com a pessoa e pergunta, me explica. Ela não sabe não. Ela sabe aquilo que ela vai lá pesquisar no Google, e ela começa a pesquisar um monte de coisa, começa a soltar um monte de bomba, que no conhecimento dela mesmo não existe. Ela não tem. Pouquíssimas pessoas têm propriedade intelectual, capacidade intelectual para trabalhar esses determinados assuntos. Então, acho que a maior dificuldade que a gente está vendo hoje com relação a essas discussões é que ninguém sabe nada. E aí, no final das contas, se discute, e ninguém sabe nada. Não tem informação demais, porém sem fonte. Se eu precisar, eu preciso de uma fonte. Então, eu e minha esposa, nós temos uma bebê agora, né? Nós estamos aí com uma menina que vai fazer 2 anos. A minha esposa tinha dificuldade de engravidar. Nós fomos no especialista. Nós vamos para a rede social, nós vamos para a internet. Você vai achar tanta loucura que vai falar que se você fizer isso, sua mulher engravida com 7 dias. É pior que macumba. Vai me desculpar a expressão aqui. Com as feitiçarias, né? Traga a pessoa amada em 7 dias. É pior do que isso. A pessoa vai lá e vai para a rede social. Não, eu vou no especialista. Eu vou lá em alguém que vai me mostrar, é assim, assim, assado. Então o especialista foi lá e nos conduziu. Hoje nós temos uma filha que vai fazer 2 anos. E nós já estamos aí, se Deus quiser, preparando para um próximo. Vamos na luta. Mesmo em pandemia, que eu não sei o que é isso. Nós vamos ter, né? Agora, diante de um especialista que vai nos orientar nessa questão, caminhos, né? No caminho certo. Vamos para outra pergunta, então. Algumas pessoas comentam que esse vírus, né, esse Covid-19, é uma espécie de... Nós vamos para um lado mais escatológico agora, né? É uma espécie de trombeta de Deus, né, pro mundo, né? Faz parte da volta de Cristo. Como que nós devemos lidar com isso? O jovem deve lidar com isso?
Você que é especialista em escatologia, olha só, irmãos, todas as coisas que acontecem na nossa vida ao longo da nossa história vão sinalizando que as profecias vão se cumprir, não é? Então, olha só, a Bíblia diz que haverá morte, haveria epidemias, haveria as guerras, e a gente tem ouvido falar, e a coisa tem acontecido. Agora, ao chegar ao fato de afirmar que o vírus é uma das trombetas, aí já fica meio que fora de um contexto bíblico, né? Jesus falou que a gente precisava fazer a leitura dos sinais do tempo, mas não falou especificamente que tudo que viria a acontecer é uma trombeta tocando e já estando perto da outra. É claro que o crente ele precisa ser conhecedor da sua época, fazer a leitura do contexto do sistema deste mundo, porque ele está inserido nele, ele precisa fazer leitura, mas ele não precisa ser paranoico, no sentido de que tudo que aparece é igual os códigos de barra, quando surgiram, fararam que era o sinal da besta. Entraram numa paranoia maluca de que aqueles códigos iriam para a nossa mão e aquela coisa toda, e ali por trás estava a marca da besta. E a gente sabe que o código de barra é só um controle econômico das coisas, simples de etiquetar coisas, não é? Então, mas criou-se essa ideia, e houve umas discussões escatológicas ferrenhas. Eu sei que a gente precisa, com sinais ou sem sinais, ser crente em todo o tempo. Não é? Isso a gente precisa. Está firmado na palavra para quê? Para que a gente não seja levado como menino ou como onda a todo vento de doutrina. A Bíblia é clara e específica como diz aquilo que a gente deve ser, naquilo que a gente deve crer, naquilo que a gente deve professar e como vivenciar. Os sinais virão. E é claro que eu tenho que ficar atento, para quê? Para que eu não seja capturado pelo sistema deste mundo. Mas só é capturado pelo sistema deste mundo, e quando eu falo sistema deste mundo, é aquele que vai na contramão da palavra e na contramão da fé, eu preciso conhecer a palavra. A Bíblia sempre será o filtro de tudo para a minha vida. Tanto a nível espiritual, como a vida secular. Daquilo que de fato deve fazer parte da minha vida ou não, daquilo que vai me dar uma percepção do que é realmente o surgimento do anticristo, ou daqueles que são contra Cristo, que contraria a verdade de Cristo, e até mesmo fazer uma leitura daquilo que são sinais. Se você me dissesse hoje, eu vou responder como o Hernandes respondeu numa pergunta do Paulo Júnior para ele. Esse momento sinaliza a volta de Cristo? Como todos os episódios ao longo da nossa história sinalizou a volta de Cristo. Então, mas não posso afirmar que passado isso Cristo vai voltar, porque eu não tenho como dizer isso. Mas que todo esse curso de coisas que está acontecendo e também essa epidemia está caminhando para sinalizar os últimos tempos, com certeza, como vários episódios aconteceram ao longo do ano, dos anos e dos séculos. E eu acho que o povo se perde, acho que isso aí tira o foco das pessoas. Porque se eu tivesse que fazer uma análise bíblica e falar assim, qual é um dos sinais mais vívidos que nós temos enfrentado aí? Eu diria que é o que Jesus disse em Mateus 24, que é o amor de quase todos se esfriando. Eu não preciso mais do que isso. Agora, isso não me diz que é amanhã. Isso já vem acontecendo com uma intensidade brutal. Só que ninguém quer saber, porque ninguém sabe nem o que é amor. A pessoa não sabe o que é amor. Amor esfriando, que isso? Tem um conceito definido Elas do que é não amor. têm conceito de amor. Então, se eu pudesse definir hoje um fato, um momento que pode ser notado a respeito da volta de Jesus, seria esse. Só que não é observado, ninguém está nem aí para isso. As pessoas não querem isso, as pessoas são trágicas. As pessoas acostumaram com o Datena na Rede Record. Sensacionalismo, elas querem os filmes, foi 2012, né? Foi o filme 2012. Eles querem ver os prédios caindo, e parece que as pessoas têm desejo de ver isso. Agora, para mim, isso é o quadro mais notório de falta de amor.
porque as pessoas querem ver mesmo. E Eles sinaliza querem, a volta de Cristo, que né? sinaliza a volta de Cristo. Que desespero, né? A última polêmica que deu foi os sons que estavam se ouvindo Pelo amor do de céu, Deus. né? Ah, o E, Jesus está ó, voltando. Aí eu vou com o Renato. Volta de Cristo, tudo vem mostrando volta de Cristo. Desde que Jesus subiu, ele falou assim: eu vou, mas eu volto. Dali para cá, tudo, todos os dias, toda hora. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então, desde aquele momento, nós estamos aguardando, e nós aguardamos como se fosse agora. Eu preciso aguardar a volta de Jesus como se fosse agora, independente se vai vir vírus, independente de qualquer outra coisa. Eu preciso crer que Ele está pronto para voltar, que Ele volta a qualquer momento, eu preciso estar pronto para isso, e eu preciso enxergar os sinais que são mais óbvios do que um vírus lançado por aí. Vamos para outra pergunta então, né? Pensando assim numa colheita, né, agora, né? A colheita, né? A gente lança semente esperando a colheita. Só que a igreja ela planta semente esperando a colheita presencial, né? A gente vai até a pessoa para poder resgatar ela do império das trevas através da palavra, né? E como, no meio dessa quarentena, como evangelizar, como esperar uma colheita, sendo que nós não podemos nos abraçar, não podemos estar e visitar, não podemos, o trabalho é só virtualmente. Como esperar uma colheita para a igreja, né? Dentro da juventude também, que muitos jovens hoje não estão evangelizando, porque não podem sair de casa, né? Como que aproveitar, já que está no mundo digital? É uma... Deixa eu, sempre que se fala disso, de colheita, de chegar, de trazer, porque a gente acostumou com esse negócio de trazer a pessoa, né? Uma vez que igreja não é trazer, né? Igreja é ir, né? É para fora, né? Eu lembro de Elias questionando Deus lá e achando que está sozinho e e ele fala assim: ô meu filho, deixa eu te contar uma coisa, tem 7.000 escondidinho que não dobrou os joelhos a Baal. Eu acho que a gente confunde muito, porque a colheita, na verdade, ela vai ser feita no dia final, e quem vai fazer não é a gente. Ela vai ser feita por Deus e pelos seus anjos, que vai levar o seu povo. E um dia desse nós temos um menino que veio de Araxá, que está lá com a gente agora, o tio Will, e ele é engraçado demais. E ele está falando assim: ó, eu não sabia que a Bíblia tinha mudado, ide e pregai. Agora, vocês estão vinde ouvir? Aí você, a Bíblia mudou? Agora é vinde ouvir, porque eu conheço o ide e pregai. Vocês estão querendo viver o vinde ouvir. O Neil Barreto ele fala exatamente isso. Nós transformamos o id no vinde. No vinde. Só que ele fala de um jeito tão engraçado, que é cômico se não fosse trágico, né? Porque se tornou dessa forma. Então, como que eu não tenho como responder essa pergunta a respeito de colheita, porque eu tenho uma firme convicção de que não sou eu quem traz as pessoas para Cristo. Eu sou o meio da propagação da palavra de Cristo. Eu sou o meio de propagação do Evangelho. Quem atrai é Ele. E o próprio Jesus fala assim: olha, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, tem aqueles que o Pai deu, e que eles vão até Jesus. Não tem como eles fugirem, eles não vão para outro lugar, eles não vão se perder. Jesus é muito claro quanto aos seus, e a Bíblia é muito explícita com isso. Então, como é que eu posso falar de uma colheita que eu possa fazer? Eu não tenho condições de fazer uma colheita, porque não sou eu eu não sou o agricultor. Não sou eu. Eu sou um servo que está ali para trabalhar e para lançar, pôr a semente lá. Agora, quem vai colher é o Senhor. Então, eu acho essa pergunta difícil, mas importante, porque tem essa ideia na mente das pessoas de que nós fazemos essa colheita quando nós trazemos essas pessoas aqui para dentro do templo. A gente deixa o ir de pregar e a gente traz para o vinde ouvir, e a gente fala assim: agora nós temos uma colheita boa, porque chegou um monte de gente aqui para dentro da igreja. E aí eu tenho um problema com isso.
Com respeito a isso, o princípio ele continua o mesmo. O princípio bíblico, independente de pandemia, independente da situação que nós estamos vivendo, e saiu o semeador a semear. Essa não é uma responsabilidade só minha, nem sua, essa é a responsabilidade do crente. Quando se fala em questão de colheita, nesse aspecto, é porque, mais uma vez, as pessoas terceirizam. Nós vivemos uma geração que terceiriza tudo, não é? Aquilo que eu tenho que fazer, eu me excluo da minha responsabilidade e passo para outras figuras. E o princípio continua o mesmo, né? A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra pregada e a palavra testemunhada. Então, mais uma vez, o princípio prevalece. A colheita virá quando você aí, meu irmão, na sua casa, testemunhar de maneira correta para a sua família, para aquele que não conhece a Jesus, para aquele que não foi alcançado pela graça do Senhor. A colheita virá, você, meu irmão, que está trabalhando no seu local de trabalho, setor de trabalho, tem a oportunidade de orar pelo seu colega de trabalho, de ministrar na vida dele. A colheita virá por aí, continua sendo assim. A colheita virá quando eu orar pela minha vizinhança, que ainda não conhece a Jesus, com os contatos que tenho diário, com as pessoas que eu me deparo, testemunhar a minha fé. Então a colheita virá daí, pastor Rony. Porque o princípio continua o mesmo, né? Ide e semeai. E o semeador saiu a semear. E certamente a produção vem de Deus, porque quem converte o coração do ser humano não é o pastor, nem o líder de jovem, nem qualquer outra pessoa. Quem converte o coração do ser humano é o Espírito Santo. A gente só testemunha. E aí, não é só eu, não é só o reverendo Naguinho, pastor Rony, lideranças de jovens. Não, todos nós precisamos fazer isso. E eu acho que agora nós temos um tempo até de intensificar isso. Você na sua casa, fazer do seu campo missionário primário um tempo de colheita extraordinário aonde você vive, aonde você está inserido. Presbítero Felipe, que é conselheiro da juventude, lá da IPJ, ele até colocou para mim aqui: o povo está mais preocupado em saber se a pandemia é um sinal da volta de Cristo do que buscar fazer a vontade de Deus no tempo presente, ou no tempo da pandemia. O povo está tão preocupado, esquecendo de semear. Porque eu acredito assim, imagina que os crentes entendessem que agora é a hora. Entre desespero, entre choque. Para lançar a semente. Imagina que todo mundo entendesse isso. E eu estou tendo uma oportunidade, daqui a pouco eu vou sair daqui e vou comer uma feijoada com meus vizinhos, tá? Nós juntamos as panelas, nós saímos hoje para comprar as coisas. E graças a Deus, Deus me deu vizinhos assim, espetaculares. Então, será que eu teria essa oportunidade em outro tempo? Porque, principalmente nós pastores, né, com aquele vai, vem, corre aqui, vem ali, e é visita, é aconselhamento, e é culto, e é estudo, e é não sei o quê, e vai, será que eu teria esse tempo? E aí hoje à tarde eu tive a oportunidade de sair com eles, ir ao supermercado, com meus vizinhos, e agora nós vamos lá para a casa deles daqui a pouco, com as nossas famílias, para a gente ter um tempo ali. Será que eu teria essa oportunidade? Em outro tempo, é a hora de semear. É a hora da gente fazer isso. É a oportunidade que a gente tem. Não é preocupado se é... Olha, é a volta de Cristo, tá, irmão? Fala com eles. Então, é a volta de Cristo, então vai lá, semeia que é a volta de Cristo, tá bom? Se resolve o problema, fechou. Todo tempo é tempo. Acabou. Prega a palavra em tempo, fora de tempo. Fazer a parte, né? E tem várias formas de você fazer, mesmo em isolamento, né? Um vizinho, compra um pão, deixa lá na porta do vizinho, deixa um recadinho lá: Jesus te ama, né? Estou orando por você, né? Tem várias formas. Compartilhe, uma forma de você compartilhe as programações da sua igreja na internet, no seu Facebook, no YouTube. Vai chegar onde vai chegar esse vídeo? Aonde nunca chegaria. Exatamente. Aonde não chegaria de outra forma. Eu tenho vivido isso na minha família também, na família da minha esposa,
né, as pregações, as mensagens chegando em familiares nossos que não iriam numa igreja, que não jamais sairiam da sua casa para ir na Tem igreja. familiares meus ainda que não foram alcançados pela graça de Cristo, mas que já ouviram os cultos transmitidos. Isso é glorioso, isso é gracioso. Então, talvez a gente está evangelizando mais do que nunca, né? Nós estamos indo, agora o ID. Nós estamos aprendendo isso. Agora, na marra, de um jeito ou de outro, vai. Você foi chamado para ir, não foi para vir? Vai. Entrando aqui, vamos entrar na última pergunta aqui, né? Tem outros aqui, mas aí nós vamos alongar o nosso tempo. Ainda mais agora que você falou que tem uma feijoada lá. Opa! Vamos todo mundo para lá também fazer essa Todo mundo convidado. esse momento de dificuldade, né? Futuro da igreja, agora, pós-pandemia. O que vocês esperam? O que vocês acham? Como que vai ser o futuro da igreja? Do jovem também dentro da igreja, né? Será que ele vai se alertar, né, que está perdendo o tempo dele? Ou será que vai continuar a mesma coisa? Vamos lá, a gente sabe que Deus sempre está no controle de todas as coisas, né, pastor Rony? E isso é bem claro para mim. Não há nada que foge da ação graciosa de Deus, não há circunstância, não há pandemia. Deus está sempre no controle e conduzindo tudo para a glória dele, para a edificação e purificação da sua igreja. Então, olha só, pós-pandemia vai acontecer exatamente aquilo que Deus definiu que iria acontecer. Não sei ainda, mas eu sei que vai acontecer aquilo que Deus estabeleceu para acontecer. Mas eu acredito que isso mexeu muito com a consciência de muitos crentes, não todos. Por quê? Alguns entraram nessa pandemia e vai sair dela como entrou. Frequentadores de igreja, apenas. Não mudado, não transformado seu coração. Outros entraram nessa pandemia, nessa circunstância, foram impactados por um estilo novo. E nesse aspecto, Deus leva a um outro nível de relacionamento com Ele. E outros entraram crentes, permanecem crentes, sairão fervorosos, entendendo que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mas eu entendo que talvez esse momento vai dar uma percepção nova para a igreja. E eu acho que uma das grandes percepções é que igreja não é quatro paredes, igreja é organismo vivo. Igreja não é um montoado de pessoa dentro de alguns metros quadrados. Igreja, ela é célula viva em todos os lugares onde há um crente estabelecido e plantado. Então, aqueles que de fato vão ter essa percepção e entender isso, vão ter um fervor a mais para realmente exercer o seu sacerdócio onde quer que esteja. Também entendo que após este momento, muita gente vai entender que não podemos terceirizar a fé. Eu preciso ser crente em todo tempo e em todo lugar e em qualquer circunstância. Também entendo que passada essa pandemia, muitos daqueles que não eram e que não tinham prazer em estar na igreja, vão realmente entender, não, meu lugar não é lá mesmo. Eu não posso viver uma dualidade de vida. A coisa vai se definir também. Porque em todos esses períodos, Deus sempre fez um mover e uma limpeza na nossa vida. Mas pastor, você não está preocupado com aqueles que não vão voltar? Uma resposta que eu já dei até para algumas indagações de irmãos. Só não vai voltar, irmãos, aqueles que nunca foram. Porque aqueles que foram convertidos de fato, não abandonam Cristo. Pode vir epidemia, pode vir guerra, pode passar o que for. Aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, o é, em detrimento à circunstância. E ele vai ser crente, vai ser servo aonde quer que ele estiver. Ele não vai desanimar, porque ele não pode estar na igreja junto com outro irmão, porque quem é a motivação da sua alma é o Espírito Santo e a presença de Deus. É claro que faz falta um momento, não é, de comunhão entre os irmãos. Não estou dizendo que isso não é importante, mas a título de manter a minha fé convicta no Senhor,
É a minha relação com Deus. Não tem jeito. Então, olha só, em todo esse tempo, Deus vai revelando algumas coisas. Eu li um artigo de um colega de seminário, contemporâneo de seminário, a respeito que ele fala, coronavírus, o leão develador. Porque nesse período Deus utiliza de um vírus para revelar muitas coisas. E uma delas que ele encabeça é a respeito da soberania de Deus. Esse vírus não está no controle da situação. Deus é que controla esse vírus. E vai até onde Ele quer que vá. Mas ao mesmo tempo Deus vai revelando no meio disso tudo algumas coisas. E uma delas com respeito a essa questão de como será depois, é que Deus vai passando peneira mesmo, irmãos. É filtro, é purificação. E também, ao mesmo tempo, é ampliação de visão de reino. Que muitas, em grande maioria das pessoas, estão limitadas apenas a 4 paredes. E a gente sabe que é muito mais que isso. E talvez Deus nos dê a oportunidade hoje de pensar fora da caixa depois que acabar isso tudo. E quando eu falo fora da caixa, é uma visão ampla lá daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa realizar como crente, na sua particularidade. Porque às vezes as pessoas esperam de lá o que eu vou fazer. Como crente eu sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar sendo crente, testemunhando do Evangelho, pregando e servindo o reino de Deus. Que deve ser o que todos precisam fazer também. Olha só, muitas surpresas virá, mas eu sei que sempre quando passamos por um momento como esse, há um grande agir de Deus, porque todas essas coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que de fato amam a Deus, igreja do Senhor e glória do Senhor em todo tempo. Minhas ovelhas são terríveis. Eu já ia comentar e já mandou aqui já. Lembra da conversa, não sei o quê, Andressa, eu ia falar disso mesmo. Sabe o que eu tenho falado? Deus está colocando a gente no nosso lugar. Deus está colocando a igreja no lugar. A igreja saiu do lugar. E ela está voltando para o lugar. Pelo menos eu percebo que é uma ação de Deus. É a soberania de Deus. Nós estudamos no início desse ano atributos incomunicáveis de Deus. Quando eu estudo atributos incomunicáveis de Deus, sabe qual que é a máxima que eu entendo? É que eu sou limitado, meu filho. Então, você perguntar para mim, eu vou igual ao Renato, futuro da igreja. Sei não. Porque se eu soubesse, eu seria onipotente, eu seria onipresente, eu seria onisciente. Não sei. Eu sou limitado. E você sabe que isso está levando pastores à depressão? Você sabe que isso está levando o povo a um desespero? Por quê? Porque eles estão preocupados com o que vai acontecer depois disso aí. Eu não estou um pingo preocupado. Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã. Para mim não tem problema. Eu preciso saber o que eu vou fazer hoje. Eu preciso saber o que eu vou fazer agora. Eu preciso saber como que eu conduzo a minha vida agora. E dentro das nossas responsabilidades, eu tenho uma certeza absoluta de que Deus não vai cobrar de mim, porque aquilo que Ele requer de mim, e eu tenho buscado isso dEle, como pastor, eu tenho feito, e não é atividade. A gente confunde, sabe? E olha que, para quem vem de capital, Belo Horizonte, por exemplo, naquele mecanismo que você viveu lá, né? E você teve a oportunidade de trabalhar ativamente, a gente é movido à atividade. Todo dia. O negócio é atividade. Você levanta 6:30 da manhã e você vai até 11:30 da noite na atividade. Então, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o meu papel é pastorear, é conduzir, é levar o Evangelho, cuidar das pessoas. E dentro da possibilidade que foi dada, isso está sendo feito. E voltando aqui, Deus colocando a gente no nosso lugar. Acaba com esse tanto de programação. Acaba com esse tanto de invenção de moda. Aí tem gente que fala, não, porque tem que fazer a programação para atrair as pessoas, para a gente falar do Evangelho. Vinde ouvir.
Chega de vir de ouvir. E de pregai. Departamento missionário na rua. Os meninos estão aí na rua distribuindo máscara aí já há alguns dias, desde a primeira semana. Né? É o que eles podem fazer? De repente não é muita coisa, mas é o nosso papel. Então eles foram para a rua. Aí alguns dias desses para trás, um chegou, pastor, aqui, o povo está tudo de máscara, e agora? Aí eu falei, vai lá e prega, simplesmente. Então eles estão indo nos lugares que tem fila, onde dá muita fila, Caixa Econômica, nos bancos, vai lá e prega o evangelho, leva lá o folheto, leva lá o... Então eles estão indo, a oportunidade que eles estão achando de poder ir pregar o evangelho. Então, o que vai ser da igreja amanhã? Não sei, não quero saber, eu só não tenho raiva de quem sabe, como diz o ditado, porque Deus sabe e eu amo Ele demais da conta. Então, Ele sabe, e eu estou aí nessa aí, ó. O que Ele vai fazer é bom, é agradável e é perfeito. Estava falando com os meninos na célula esses dias, né, quando o Senhor falou, toda autoridade me foi dada. Agora eu estou falando para vocês, ide. Quando ele fala ide, sai do lugar. Vocês estão parados aí, vão trabalhar, vão semear, vão fazer, independente de circunstâncias adversas ou não. Vão e olha onde que nós chegamos. Se não fosse o trabalho feito lá atrás, olha onde que nós chegamos. E se não for o trabalho que ser feito hoje, onde nós vamos chegar? Então, uma oração que a gente encerrar aqui, que eu queria que nós fizéssemos, era a oração do profeta Abacuque. Aviva-nos. Aviva-nos. Precisamos, jovem, avivamento. O jovem quer hoje descobrir como que se dá o avivamento. Eu falo, eu não tenho condição de tentar descobrir como que se dá o avivamento. Quem sabe é Deus. E Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Então a gente tem que fazer o quê? Buscar, joelho no chão, oração, Bíblia, palavra de Deus, engolir a palavra de Deus, né? Saber dela, viver ela, importante. Mais do que saber é o viver, que não importa se tem uma cuca legal da Bíblia, mas o coração e os pés, que são os formosos, os pés daqueles que anunciam o Evangelho, não saber nada. Então não adianta só saber aqui, sem saber aqui, e tem que estar com o pé indo, né? Então o nosso papel é pregar. Prega a palavra. Pregar. Ô Rony, deixa eu dar um conselho para esses meninos aí. Você que está aí, eu tenho costume de dizer assim, às vezes a gente briga com quem está, né? A gente fala com quem está, a gente chama a atenção daquele que está. Não, você merece um carinho, um elogio e uma feijoada depois daqui. Porque você está aí. Agora eu queria te dar um conselho. Tem gente que não está aí. Sabe o que eu queria que você fizesse? Um dia desse nós fizemos isso, pastor. Parei a live. 5 minutinhos, vai passar um vídeo, você vai ligar para alguém, membro da igreja que você não está vendo aí presente, você vai mandar uma mensagem, irmão, surtiu um efeito. Surtiu um efeito assim... Um momento missionário. Positivaço. Então, a ponto assim, de manter aquele número de pessoas ali ao vivo, né? Então, faz isso. Você que está aí sentado, porque você está aí. Você hoje está tendo o privilégio de poder participar dessa conversa, de poder interagir, de poder perguntar. Você está aí. Então, aquele que não está, nos ajude. Sabe por quê? Porque às vezes ele está próximo de você. Às vezes é uma pessoa do seu convívio e você está vendo que ele não está e de repente nós não conseguimos chegar. Não é uma pessoa que o pastor Renato vai conseguir chegar de imediato. Na verdade, talvez ele nem consiga perceber, mas você está aí, você consegue. Então, se cada jovem, cada um de vocês que está aí, de qualquer igreja que está assistindo aí hoje, se você observar aquele membro da sua igreja, aquela pessoa da sua igreja, ou o seu amigo não crente, a pessoa que você quer levar a palavra, chama ele, leva, sabe, manda o link para ele, convida ele, na hora, liga para ele aí, você está assistindo? Manda para mim, eu quero saber se você está assistindo mesmo, manda uma foto aí para mim, você assistindo, e usa isso, porque você está aí, está sendo abençoado, e os outros também precisam, e você pode e deve ser esse canal de bênção na vida das outras pessoas. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Encerrando este momento aqui,
Muito obrigado você que está assistindo. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado nessa noite, como eu fui, né? Coisas que eu ouvi aqui para mudar a minha perspectiva do que eu estou fazendo para o Senhor. O que nós, como igreja, estamos fazendo para o Senhor no meio da juventude, que perece, por não saber as Escrituras e por se desesperar com o que está acontecendo também. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e não perdeu o controle e nem perderá o controle de nada, Deus. Nós queremos te louvar, Deus, e pedir ao Senhor uma juventude avivada, seja aqui na Igreja Presbiteriana de Aracruz, na Igreja Presbiteriana de Morobá, na Igreja do Jequitibá, todas as igrejas da nossa cidade, uma juventude avivada, Pai, uma juventude que ama a Tua Palavra, que espalha a Tua Palavra, que quer viver a Tua Palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar o discernimento, meu Pai, de passar esse tempo, meu Pai, aproveitando as oportunidades, Deus, em nome de Jesus, Deus, Senhor, possa cuidar do Teu povo, abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, Deus, e não deixe que o desespero tome conta do nosso coração, Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos manter com uma mente sã, não uma mente vazia, Deus, uma mente cheia da palavra do Senhor, Deus, para que nós possamos sair daqui, Deus, fortalecidos, meu Pai, e trabalhar para que a Tua obra seja, meu Pai, edificada, e que a Sua obra seja espalhada, Deus, como chegou aqui até hoje, possa chegar nas futuras gerações, no nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Um abraço.